Olá, meu nome é Renata Justo, e esse é o canal Como Criar um Negócio, onde eu dou dicas de como empreender em casa com pouco investimento. Nesse vídeo eu vou contar a biografia do empresário e apresentador Silvio Santos. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Silvio Santos é um dos empresários mais carismáticos e mais conhecidos do Brasil. Construiu um império usando a TV para divulgar seus empreendimentos. Entre as empresas que controla, estão a emissora de televisão SBT e a empresa de cosméticos Jequiti. Por trás do sorriso que alegra as tardes de domingo de milhões de brasileiros, está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube, como poucos, explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que vai muito além do SBT. Silvio Santos, Cenoura Bravanel, nasceu na Lapa, Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Filho do imigrante grego Alberto Abravanel, natural de Salonia, e da turca Rebeca Abravanel, natural de Esmirna. Era chamado de Silvio pela mãe, que não gostava de seu nome de batismo. Começou a trabalhar como camelô aos 14 anos, quando aprendeu a negociar e a expor a sua voz, considerada poderosa. Ele tinha 5 irmãos, mas era com Leon, seu irmão mais novo, que ele se dava melhor e sempre arrumava um jeito de ir de graça às sessões de cinema na Cinelândia. Durante as eleições de 1946, Silvio, então com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro, e teve seu primeiro gesto como empreendedor ao decidir fazer o mesmo. Como a repressão da polícia ao comércio ambulante era grande, ele e Leon vendiam seus produtos na rua por apenas 45 minutos por dia, que era o tempo de almoço dos guardas. Com mais de 60 anos de carreira em frente às câmeras, Silvio Santos já foi pré-candidato à presidência da República, em 1989, na primeira eleição direta do Brasil, desde o golpe militar de 1964. Embora a candidatura tenha sido impedida pelo TSE, Silvio era líder nas pesquisas. O empresário também já foi dono do Banco Pan-Americano, comprado pelo BTG Pactual. Infância e primeiro trabalho. Silvio estudou na Escola Primária Celestino da Silva. Terminado o primário, ingressou na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, onde se formou em contabilidade. Nessa época já exercia a atividade de camelô na Avenida Rio Branco. Com 14 anos começou a trabalhar vendendo carteirinhas de plástico, para se colocar título de eleitor. Depois passou a vender canetas. Muito vivo e comunicativo, nunca mais lhe faltou dinheiro. Nessa época, Silvio começou a frequentar os programas de auditório da Rádio Nacional. Passou a usar o sobrenome Santos, segundo ele, porque os santos ajudam. O Exército e o início no rádio. Com 18 anos, Silvio começou a servir o Exército, na escola de paraquedistas em Deodoro. Como não podia mais ser camelô nas ruas, passou a frequentar a Rádio Mauá, onde o locutor principal era Celso Teixeira. Pediu ao Celso que arrumasse algo para ele fazer na rádio, e começou a trabalhar no programa de Silveira Lima, aos domingos e de graça. Quando deixou o Exército já estava bem encaminhado como locutor dentro da rádio. Passou para a Rádio Tupi, acompanhando Silveira Lima, que se transferiu para aquela emissora. Para ganhar mais dinheiro passou a vender tecidos, relógios, joias e sapatos nas repartições públicas, escritórios e obras. Quando deixou a Rádio Tupi passou a ganhar mais na Rádio Continental, que possuía estúdios em Niterói. Serviço de propaganda na Barca de Niterói. Durante as viagens de Niterói para o Rio de Janeiro durante a noite, Silvio teve a ideia de colocar um serviço de alto-falante na barca para fazer anúncios. O passo seguinte foi colocar música nas barcas que iam para Paquetá nos domingos levando turistas. Instalou um bar dentro da barca e organizou um bingo. Cada pessoa que comprasse um refrigerante ou cerveja recebia uma cartela e um lápis para marcar o jogo, que dava prêmios. Silvio se tornou o maior vendedor dos produtos da Antártica no Rio de Janeiro. Mudança para São Paulo. Convidado pelo diretor da Antártica, Silvio Santos foi conhecer São Paulo. Ficou sabendo que a Rádio Nacional estava precisando de locutor. Fez o teste e passou. Em 1954, assinou seu primeiro contrato de trabalho. Convidado pelo radialista Manuel da Nóbrega, começou a apresentar o quadro Cadeira de Barbeiro, quando Hélio de Souza deixou a Rádio Nacional. Paralelamente ao emprego na rádio, lançou a revista Brincadeiras para Você, onde fazia corretagem de anúncios. Silvio retirou o Bar da Barca,
que estava no estaleiro para reparos, e o instalou na frente da igreja Santa Cecília, próxima à rádio. Shows em circos. Para ganhar mais dinheiro, começou a fazer shows em circos. Aos poucos organizou grandes caravanas de artistas que se apresentavam na periferia e nos municípios próximos a São Paulo. Mesmo já tendo adquirido alguma prática nos shows, durante as apresentações, Silvio ficava muito vermelho, e por isso recebeu o apelido de Peru que fala. Baú da Felicidade. Em 1956, Silvio Santos assumiu o Baú da Felicidade, depois que Manuel da Nóbrega foi enganado pelo alemão, que não cumpriu o combinado. Silvio organizou a empresa, mudou de nome e, em 1963, fundou a BF Utilidades Domésticas e Brinquedos, que se tornou a primeira empresa do grupo. Na empresa, o cliente pagava carnês mensais e, em dezembro, recebia uma caixa de brinquedos. Era o início do que seria o Grupo Silvio Santos. Ele manteve o sistema de carnês do baú, mas expandiu o negócio. Criou lojas próprias onde o cliente podia trocar o valor pago por, além dos brinquedos, eletrodomésticos. Vendendo carnês e entregando mercadorias, a empresa se desenvolveu e logo estava sorteando casas. O Império de Silvio Santos. A primeira aparição como apresentador de TV ocorreu em 1961, na TV Paulista. À frente do game Vamos Brincar de Forca, ele aproveitava o espaço para divulgar o Baú da Felicidade. Com a evolução de seus negócios, Silvio foi criando empresas para auxiliá-lo nos negócios, entre elas, Publicidade Silvio Santos Luda, uma companhia de seguros, uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carros, uma seguradora, entre outras. Para aplicar o dinheiro adquirido com os carnês, criou o Baú Financeira, embrião do Banco Pan-Americano. Depois, incrementou ao braço financeiro do grupo a liderança da capitalização, responsável por comercializar a telecena. O apresentador chegou a apresentar suas atrações na Rede Globo, mas saiu por não conseguir ser acionista do grupo. Foi para a TV Tupi e Record. Chegou a ser dono de 50% das ações da emissora de São Paulo, o SBT. Paralelamente ao Baú, Silvio iniciou um programa noturno na TV Paulista chamado Vamos Brincar de Forca. Com o sucesso, em 1961, começou um programa aos domingos com brincadeiras e prêmios com base no baú. Em pouco tempo, o programa Silvio Santos tomou conta das tardes de domingo. Em 1966, a TV Globo comprou a TV Paulista e o programa continuou. Na década de 1970, Silvio Santos começou a pensar em ter sua própria emissora de TV. Em 1972, surgiu a oportunidade de comprar 50% da TV Record, que serviu de trampolim para Silvio conseguir seu próprio canal. O sonho de ter sua própria emissora de TV foi concretizado em 22 de outubro de 1975, quando venceu a concorrência para o Canal 11, do Rio de Janeiro. A emissora, chamada TVS, começou a operar com mais de 13 mil funcionários e contou com um investimento inicial de US$ 10 milhões. Silvio Santos coleciona prêmios tanto como apresentador de TV, como empresário. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, ganhou dos anos 2000 a 2009, como melhor líder empresarial setorial. No Troféu Imprensa, ganhou prêmios como melhor animador, entre 1964 e 1971, e de 1975 a 2017. No Troféu Internet teve o mesmo reconhecimento dos anos de 2001 a 2017. Já no Troféu Roquete Pinto, alcançou prêmios como Melhor Locutor Comercial, 1960, Melhor Apresentador, 1961 a 1968, e Personalidade Artística, 1969. Além disso, diversos outros prêmios e homenagens já foram oferecidas a Silvio ao longo de sua carreira. Ele é reconhecido como radialista, comunicador e animador de TV, além de uma personalidade fortemente citada no meio empresarial. Em 1981, Silvio ganhou a concessão de mais 4 canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT. Em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa mais duradouro da televisão brasileira. O programa estava completando 31 anos. Silvio Santos se tornou um dos maiores empresários brasileiros, mas continua à frente do programa Silvio Santos, que é apresentado nas tardes e noites do domingo. Em 2006, criou a Jequiti, empresa de cosméticos. Já em 2007,
Foi a vez do grupo Silvio Santos lançar o Hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, com apartamentos de alto padrão, vendidos por valores milionários. O grande susto financeiro veio no início dessa década. Um rombo de mais de 4 bilhões de reais no Banco Pan-Americano. O BTG Pactual adquiriu a instituição financeira, mas não as dívidas. Embora tenha cogitado vender tudo para resolver o problema, Silvio Santos se empenhou e colocou algumas de suas 30 empresas como penhor. A estratégia de recuperação deu certo, a princípio. Entre 2009 e 2010, se concluiu o pagamento de 740 milhões de reais pela Caixa de 35% do Pan-Americano. O banco passou a ser alvo de investigação da Polícia Federal e acabou trazendo prejuízos a Silvio. Mesmo figurando entre os bilionários do Brasil ao longo dos anos, Silvio Santos acabou perdendo um patrimônio considerável. Ele entrou na lista da Forbes das pessoas mais ricas do país no ano de 2013, com 2,67 bilhões de reais. Até o ano de 2020, essa fortuna foi reduzida em 740 milhões de reais, atingindo a marca de 1,9 bilhão de reais na lista. Ou seja, seu patrimônio se tornou quase um terço menor em um período de 7 anos. Até o ano de 2018, a fortuna de Silvio havia se reduzido em mais da metade, na comparação com 2013, quando atingiu a marca dos 1,21 bilhão de reais. Com isso, Silvio Santos formou seu portfólio com mais de 30 empresas. Entre os investimentos de Silvio está a Simba Content e diversas empresas que fazem parte do grupo Silvio Santos. Nesse sentido, se inclui a Liderança Capitalização, o Hotel Jequitimar, a CISA Empreendimentos Imobiliários e a TV Alphaville. Família. Silvio Santos foi casado com Cidinha entre 1962 e 1977, que morreu vítima de câncer no aparelho digestor, com apenas 38 anos. Dessa união nasceu Cíntia Abravanel e juntos criaram também Silvia Abravanel. Em 1981, Silvio casa-se com Iris Abravanel e juntos tiveram 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. O que achou da trajetória de vida de Silvio Santos? Deixe nos comentários a parte que mais chamou sua atenção.